E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo você com muito amor para que a gente possa começar juntinhos mais uma leitura de tarô. E hoje, aquela leitura para a gente lançar o olhar para os caminhos, o que você irá viver em breve. Então, as previsões para a vida, vamos a elas, vamos saber de tudo que está vindo por aí, as bênçãos para serem melhor aproveitadas e também os alertas do tarô. Tudo isso acontece em uma leitura de previsão que nos dá, em primeiro lugar, também o entendimento do presente. Afinal, nós chegaremos ao futuro a partir de onde estamos, e a compreensão correta da situação na qual nos encontramos é que nos permite trabalhar melhor as circunstâncias a nosso próprio favor. Então assim será. E para participar comigo, você tem a escolha aqui, é leitura de tarô, tá bom? Eu vou ler só o tarô hoje. Esse baralho, que é a opção 1, junto com aqui um cristal ou diamantezinho azul. E a opção 2 é esse baralho aqui junto com o vermelho, tá? Então sente qual é a que te convida, pausa o vídeo se precisar se concentrar, e aí a gente vai começar. Para você que já escolheu, já sentiu aí qual é a boa para você, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz uma energia positiva para a gente começar aqui com o astral elevado, e eu determino que a energia positiva do seu like volte redobrada aos seus caminhos. Então, começando, o azul é a opção 1, tá? Na descrição do vídeo você vai ter o tempo da 2, se for melhor para você, então você já vai direto para lá, sem crise, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, sem problema, temos espaço para tudo na mesa acontecendo. O seu cristal aqui no seu visual. Carta de Ganesha, antes de pegarmos o tarô, trazendo prosperidade, o removedor dos obstáculos. Ganesha, trazendo aqui para você limpeza energética. Então, escreve aí nos comentários, eu recebo limpeza energética, para que possa sair da sua vida muita coisa que não está te servindo mais, peso desnecessário, maus sentimentos, mágoas, ressentimentos, as mágoas que são as más águas, né? E que muitas vezes turvam a nossa felicidade, que tudo isso que não presta, que te faz mal, possa sair de você agora. Então, com a limpeza energética que nós estamos trazendo aqui como possibilidade na vibração de Ganesha, eu recebo limpeza energética. E agora sim, vamos trabalhar o tarô, vamos às suas previsões, junto com o entendimento também das forças presentes que você irá viver. É o tarô completo que está na minha mão, os 78 arcanos. Vamos lá. Abrindo para você, temos essas vibrações aqui. 2 de paus, 4 de espadas, 5 de copas, tá? Com isso, o tarô está mostrando assim, você vai justamente, olha que coisa linda, conseguir superar uma mágoa, conseguir dar um tempo numa energia emocional que trouxe aí de repente uma frustração, uma decepção, alguma coisa que gerou uma mágoa mesmo, tá? De verdade. O tarô tá trazendo essa energia na mesa, tá levantando, então é às vezes aquela sacudida no tapete, né, para tirar o que tá lá de baixo. Às vezes aquilo que te decepcionou, que te frustrou e que tá ali, né? E às vezes você acha que não tá mais ali, mas tá, e fica empacando no dia a dia. Às vezes aquela energia que a gente não percebe. Aí você pensa assim, não, já superei, já passou, e não. Quer um exemplo disso? Às vezes eu não estou fazendo nesse momento, tá? Mas quando eu abro a agenda para a mesa quântica, às vezes a gente vai investigar se existe algum desequilíbrio energético no campo da pessoa proveniente do passado. E aí a gente, quando tem uma confirmação do pêndulo para isso, a gente vai investigar. É dias atrás, meses atrás, anos atrás, e às vezes, né, o pêndulo nos leva para anos atrás, nas experiências da pessoa atendida, e vai jogar lá para 10 anos atrás, vamos dizer. E aí a pessoa fala, nossa, passei por um negócio lá, mas eu nem imaginava mais.
que isso poderia estar aí me atrapalhando, porque no meu dia a dia, aqui no meu consciente, aquela experiência que foi ruim, sim, não está aqui, né, de modo lúcido para mim, mas está no campo, né, está no campo de energia e às vezes é essa coisinha que fica ali, travando os resultados e você não sabe da onde, né? Poxa, eu faço tudo certo e a vida não vai, e não funciona, e fica no quase, bate na trave. Por quê? Porque às vezes tem ali, né, algum bloqueio energético no seu campo. Gerado, nesse caso aqui, por uma decepção, que pode ter sido amorosa, pode ter sido profissional, às vezes um emprego que não deu certo, uma empresa onde você queria muito trabalhar não te chamou. Para cada um é de um jeito, tá? Cada um sabe onde o calo aperta, você sabe bem o que andou te decepcionando aí na vida, né? E essa energia está vindo à tona, então é importante que ela venha. Importante que o tarô já tenha começado levantando essa peteca, né? Por quê? Ela tá vindo aqui pro alto para a gente dar aquela rebatida e mandar para longe. É a rebatida na peteca que o tarô que o tarô tá dando aqui, ó, para nós ficar mais leve, né? Mais levinho, então. Aí o tarô tá mostrando, tá? Exatamente essa condição de uma decepção, de uma mágoa mesmo, tá? Um relacionamento amoroso que não deu certo, um amor não correspondido, de repente essa energia perturbando. E o 4 de espadas, uma trégua, sabe? Nessas mágoas aí, nesses ressentimentos, nisso que decepcionou. Você conseguindo se libertar desse tipo de sentimento, de, sabe, de coisas que ficam vindo, ou às vezes você nem associa mais e é aquela coisinha que está ali, né? Aquela sujeirinha que está no campo de energia e às vezes fica atrapalhando a vida. O tarô mostra então esse processo, essa situação dando uma trégua, você conseguindo ter assim uma situação melhor de relaxamento, de descanso para a mente, você conseguindo ser mais você na experiência de uma individualidade aqui do 2 de paus, tá? Você voltar a ser mais você, o que é importante para todo mundo, né? Porque muita gente às vezes se perde de si em função de alguém. Quando se apaixona, não dá certo, o amor não é correspondido e aí você fica vivendo em função da pessoa, esperando a pessoa, querendo saber se vai voltar e você se esquece de si, da sua vida, e quanto mais você se esquece de si, da sua vida, menos você tem o que você quer ter, né? Porque o seu foco está em tudo menos em você mesmo. Então isso vale para o amor, para o trabalho, para tudo. Então o que o tarot está dando aqui é uma melhoria na sua energia, é você conseguindo vencer decepções do passado, chamando de volta aí, né, quem você é de verdade, sabe? Para uma reintegração do seu próprio ser. E isso te colocando numa condição melhor para a vida, tá? Depois, seguindo aqui no tarô, o que nós percebemos, gente? Essa condição que pode ter causado uma decepção aí no passado, e note que tudo é uma linha do tempo, né? Leandro, mas aí não é sobre o que eu vou viver em breve? Não são as previsões? São, mas tudo está conectado, né? A gente só está aqui porque a gente teve um passado, e a gente só vai ter um futuro porque a gente está aqui hoje. Então, tudo vai se fazendo, não existe uma separação. Inclusive, se a gente pensar, né, em quarta dimensão, já num plano dos sonhos, no mundo espiritual, não tem a noção de tempo que tem no nosso plano material. Não tem o calendário, né, usado aqui, do lado de lá, do outro lado da vida, né? E quando a gente abre o tarô, a gente precisa entender que essa é uma ferramenta de alcance metafísico, certo? Porque a gente está indo além do óbvio para ter essa conversa. Eu estou aqui interpretando símbolos que estão nos permitindo um alcance além do óbvio. É metafísico, né? Então, essa noção de tempo, a gente costuma dizer assim, que quarta dimensão, plano espiritual, é o tempo zero, né? Porque a noção de passado, presente e futuro se confunde, tá? Então, a gente pega essa condição do passado, tá? E eu percebo aqui que agora o tarot está mostrando que teve uma relação importante com um relacionamento amoroso que não deu certo, e não deu certo porque teve uma interferência, porque teve aí telefone sem fio, porque teve gente que falou besteira, teve contaminação energética, tá? Entendemos por contaminação energética quem pode ter falado uma besteira, quem teve uma atitude que atrapalhou o que você tinha para viver,
às vezes algum procedimento espiritual negativo, sim. Eu não vou fuçar essa parte porque não vem ao caso, tá? Eu estou me valendo da linha do tempo para a gente chegar às possibilidades futuras, mas não para a gente ficar cutucando o passado e o porquê, mas como, quem fez e o que fez. Aí entendemos que não importa mais, o nosso foco é na solução, né? E aí o tarô tá dando aqui essa energia. Poxa, tem uma mágoa aí, né? Por quê, gente? Porque teve uma decepção amorosa. E por que que aconteceu essa decepção amorosa? Você lidava com alguém que não era afim de você? Não, porque teve uma interferência, tá? Então teve uma energia externa que acabou atrapalhando aqui. E o tarot está mostrando, com o que você tem para viver em breve, então, uma energia de reconciliação afetiva. Olha como a gente vai construindo, falando de presente, falando de passado para chegar ao futuro. Então o tarot está dando esse caminho de uma reconciliação amorosa, tá? Para você. E aí, tem uma carta aqui que fala também a respeito de uma energia que ela não foi perdida, sabe? Mas é muito importante que para você poder ter um aproveitamento legal dessa condição que vem para os seus caminhos, então, de se reconciliar com alguém, evitar a comparação entre o que foi e o que tem para ser agora, tá? Muitas vezes a vida faz esse processo, ela coloca pessoas que às vezes tinham uma necessidade de uma convivência, o que muita gente vai chamar do destino, né? Pontos ali de convergência, de aproximação, de uma energia espiritual que às vezes até pode dar aquele empurrãozinho, né? Muita gente vai chamar de destino, tá? O que às vezes eu prefiro, né, chamar de propósito. Tem um propósito, né? Às vezes quando pessoas se cruzam, pessoas se conhecem, um sentimento se desenvolve, um vai levar ao outro uma experiência que é necessária, e isso é recíproco, né? Dentro de uma relação. Então eu gosto de chamar de propósito, até porque quando a gente chama de destino, as pessoas confundem isso com até o fim dos meus dias, né? E ficarão juntos para sempre. E não necessariamente. O tarô não fala de nada que seja de juntos para sempre ou separados para sempre, porque as mensagens do tarô não são para sempre, né? O tarô é dinâmico, fala do que está aqui, do que a gente tem para alcançar nesse momento, tá? Então, o cuidado com a comparação. Essa reconciliação, agora eu vou além, tá? Como você sabe que eu gosto de fazer aqui, porque a gente está no YouTube, a leitura é coletiva e é muito importante para mim tentar fazer com que, tentar te ajudar para que o tarot converse mais com você. Sabe por quê? Porque para muita gente isso é legal, é o que muita gente quer. Poxa, uma reconciliação amorosa. Ah, eu sabia que deu errado porque teve alguma coisa, porque teve alguém que falou besteira. Sim, tá? O tarot está dando essa visão aqui. Mas para muita gente, não. Que reconciliação amorosa, não quero, não tô nem pensando em ninguém, ou eu não quero nem saber daquele ex, não é? Também tem esses casos aqui, pessoas assim, participando. Então do que nós falamos? Essa reconciliação, ela é necessariamente no amor? Não, gente. Experiência íntima, relacionamento íntimo? Não. Pode ser a pessoa da sua família, com quem houve aí uma confusão, né? E aquele parente, às vezes, que se tornou um desafeto e, poxa, azedou o caldo aí, ficou ruim e tá sem se falar há um tempo, às vezes pai, filho, irmãos, essas coisas, né? Então o tarot mostra uma oportunidade aqui de melhorar essa energia, dessa relação familiar, então voltar a acontecer. A gente pode levar isso em consideração pensando em uma amizade, de repente a decepção, a mágoa que está lá foi de uma punhalada, né? De uma amiga, de um amigo, de alguém da família, de quem não se esperava uma determinada atitude. Então, adapte as energias que o tarot está trazendo ao que possa ter acontecido a você, tá? Por isso que eu dou esses diferentes caminhos para a gente percorrer aqui, te dando, como eu falei, mais oportunidade de participar, te ajudando a perceber como o tarot pode estar conversando com você, com coisas que te aconteceram. E aí você capta, se você sente essa conexão acontecendo, então você se abre mais à experiência do que são as previsões, porque aí você fala, opa, aí tá falando comigo. Então o seu campo se abre mais para receber o tarô. Então nós estamos percebendo esse tipo de movimento da vida acontecendo com você, tá? Ou seja, energias negativas que se dissipam,
o que foi gerado de ruim em uma relação, que pode ter sido amorosa, que pode ter sido familiar, que pode ter sido de amizade, né? Com amigos, entre amigos acontece muito isso, né? Aquela pessoa que é especial para você, que é um irmãozão, ou que é a irmãzona ali, pessoa com quem você conta, e daqui a pouco, né? Aquela punhalada. Aí você fala, orra, né? De onde veio essa daí que eu não estava esperando, né? E aí azedou o negócio e não quer mais ver. Aí passa o tempo, passa mais tempo e as lembranças vão aparecendo até que a vida faz vocês se trombarem, né? Por quê? Não esgotou a energia, tá? Tinha uma convivência ainda que era importante ali. Então a vida dá essa chance. Você, saiba, agora é previsão. Você estará diante dessa chance de retomar uma relação, tá? Pode ser no amor, pode ser família, pode ser amizade. Para cada pessoa é de uma forma. Então é onde entra a sua parte, né? De entrar no tarô também, né? Com o que está sendo lido aqui, para que isso tenha a possibilidade de fluir na sua vida. Então, olha que importante, né? O tarô levantou aqui a peteca, que nós já rebatemos, da sacudida no tapete, então já começou trazendo mágoas, né, à tona, melhorando um pouco mais de tranquilidade, você conseguindo trabalhar melhor a sua individualidade, né? E a gente percebe que uma coisa está totalmente conectada à outra aqui, né? Se às vezes você consegue melhorar uma relação com quem ficou ruim, onde às vezes houve assim um sentimento muito ruim de você se sentir por baixo, ou uma culpa em relação a alguma coisa. Culpa pega pra caramba também, né? Atrapalha a vida que é... Ó, atrapalha pra cacete a vida. Opa, escapou, né? Mas, então a gente percebe essa energia de você conseguir ter uma reintegração melhor com o seu próprio ser mais você, também está muito ligada à ideia aqui de melhorar uma circunstância do passado, né? E isso limpa muito da barra, da consciência, dos caminhos, tá? Então, só por aí a gente já tem uma previsão muito valiosa para você que está vindo participar comigo aqui na opção 1 no azul, né? Depois, nós temos o seguinte: o tarô mostra que essa condição que está se apresentando aqui para você, ela tem um valor muito grande, tá? Então não pode ser desprezado, certo? Às vezes você fala, não, isso aí eu não quero saber, deixa pra lá, é melhor deixar como tá, eu não tô afim dessa conversa, eu não tô afim de ter que lidar com essa pessoa de novo, mas tem um valor aqui. E o tarô pede uma estratégia, tá? Para poder ter um aproveitamento certo dessa energia. Por quê? Vem uma chance e ela vai precisar ser aproveitada, tá? Senão, a coisa não fica ali muito sustentável, sabe? Se sustentando, caso você às vezes seja uma pessoa, vamos dizer assim, caprichosa, né? Então quem errou com você, às vezes vem, pede uma desculpa, aí você dá aquela dificultada, você valoriza o seu passe, não, eu quero testar a pessoa para ver se ela quer mesmo, porque se quer vai se esforçar, e aí você vai dando canseira na pessoa, daqui a pouco a pessoa, então, quer saber, eu fiz minha parte, e aí o negócio ficou, essa lacuna, perdeu a chance, tá? Então, o tarô traz aqui a percepção, ou a necessidade da percepção de quanto vale, ou de quanto pode valer para você melhorar uma energia de prosperidade, de riqueza, de uma convivência aqui sendo resgatada. E a grande importância de saber lidar com isso, tá? Porque senão as coisas podem realmente, assim, a chance vem do jeito que ela vem, se ela não for agarrada, ela passa. E aí tudo fica como tá. E eu digo, o tarô dá aqui um significado muito importante, né? Que isso pode ter na sua vida para destravar muita coisa, sabe? Eu percebo que o tarot está nos informando aqui que relações que ficaram ruins e que não tiveram, né, uma resolução aí, se tornou uma pedra no sapato, tá? Muito grande aí para muita gente. Então é uma chance, ainda que não for para ficar junto, para não, ainda que não seja como era antes, enfim, mas
é assim, para quem tá afim mesmo, show, então é isso, né? A vida vai dar chance. Pessoas que se merecem e deu coisa errada no passado, mas agora uma chance nova aqui de fazer diferente, de ter um aproveitamento certo disso. Mas às vezes eu falo por quê? Tem gente que às vezes tem as ressalvas, criou barreiras, né? Criou bloqueios, então você começa a dificultar, alguma coisa em você não te deixa lidar com a pessoa, né? Novamente, seja com o namorado, ex-namorado, ex-namorada, irmão, irmã, pai, mãe, enfim, cada um sabe onde o negócio azedou aí, né? Então, assim, para quem tá afim, poxa, eu queria, né, poder ficar bem com essa pessoa, eu queria voltar a me relacionar com essa pessoa, maravilha. Aí a vida vai dar essa chance mesmo, tá? Mas para quem não quer, então pelo menos no caminho da diplomacia o tarot tá informando. Você não virar as costas, sabe, para o que pode ser uma possibilidade de melhorar uma energia que ficou mal resolvida no passado. Por quê? Porque o tarot está deixando claro que isso se tornou uma pedra no sapato e às vezes são essas questões do passado que te atrapalham no presente e você não consegue entender de onde vem, por que a vida não vai, por que fica no quase, por que sempre bate na trave e não sai o golaço. Muitas vezes é um passado mal resolvido, tá? Numa situação de mesa quântica, de pêndulo, a gente identifica pra caramba essas situações aí, tá? Essas coisas. E o tarot tá dando exatamente esse cenário. Então, abra o seu coração, tá? O tarot tá dando essa visão, abra o seu coração, trabalhe a sua receptividade aqui para acolher essa experiência que será gerada nos seus caminhos, de você melhorar uma relação do passado, ou de resgatar mesmo. Para quem quer reconciliação amorosa, o caminho vai se abrir para isso, tá? E o tarot trouxe a informação. Poxa, por que não deu certo lá? Sabe aquela coisa que você ficou com a interrogação gigante no meio da testa, né? Por que a pessoa virou a cara para você do nada? Por que te bloqueou sem dar explicação? Por que cancelou o assunto? Tava indo bem, esfriou? Então, o tarot tem carta que mostra, aconteceu interferência externa, teve gente que meteu aí energia no meio, certo? E aí, o tarot dá um caminho então do quê? De esclarecimento dessas coisas, tá? E a vida entende que era uma experiência necessária para ambos, não foi esgotada essa energia, precisa ser vivida, a chance será dada, tá? Então nós temos essa condição aqui surgindo. O que mais que o tarot vem nos colocar? Ó, então, todas as dores que pertencem a essas coisas que aconteceram e que estão no passado para você e que preocupam, tá? E às vezes pesam no emocional, você vai conseguir deixar para trás, você vai passar por cima, tá? Por quê? Aqui o que acontece traz um estímulo diferente para a vida, muda a visão dos fatos. Então o tarot está mostrando aqui, esse barulho é meu cachorro mexendo na porta, tá? Daqui a pouco eu falo ali com ele. Tudo que está aqui mostra você conseguindo ressignificar experiências do passado, tá? Então você vai ter um entendimento também de que certas coisas não estavam no melhor momento para serem vividas e agora pode ser assim aquele cenário mais favorável, sabe? Onde o tempo passou, o tempo traz experiência, maturidade, uma visão mais ampla dos fatos, né? Às vezes um ajuste energético entre pessoas que têm uma afinidade, mas às vezes a cabeça de um estava para cá, outro para lá e não casou a energia. Então são essas coisas, tá? E o tarot mostra aqui um pouco mais dessas questões de mágoas presentes, né? E o quanto isso às vezes pesa no emocional sendo superado, na força de um estímulo aqui e novas experiências sendo geradas no Cavaleiro de Paus, tá? Então a vida vai dar a chance de ressignificar aquilo que aconteceu e deixou uma impressão errada. Então o tarot está dando aqui uma importância para você que é assim, não é o momento certo para você de uma virada de páginas, eu diria. Às vezes é, tá? Mas outras vezes não. Tem hora que o tarot vai mostrar, olha, quer saber? Esquece, deixa pra lá, vira essa página, não fica cutucando essa energia, já foi. E às vezes o tarot fala, não, peraí, tem coisa aí. Então,
sabe, não vira as costas para a situação agora, não. Por mais que às vezes tenha um desconforto, te incomode, mas tem coisa aqui para lidar, tem coisa aqui para melhorar e vale a pena, tá? Então é assim que o tarot tá falando, exatamente com você, sobre valer a pena. Nesse momento, você não ficar tentando exorcizar as questões do passado. Algumas vezes a gente faz isso, né? A gente fica querendo botar pedra por cima dos assuntos e tal, e não, já foi, metendo a foice em tudo. Tem hora que é importante, tem hora que não. Por isso que o tarô é o caminho de vida e nos orienta pelos caminhos, para que a gente possa viver melhor. Com quem estamos lidando agora? E que energia vem, né? Então, olha as possibilidades que o tarô está colocando aqui para você, certo? Agora, vieram mais 2 cavaleiros na mesa, tá? Aqui. E veio exatamente assim, o de ouros e o de copas. Você tem que tomar um cuidado muito grande, tá? O tarô mostra isso para nós, na imagem desses 2 cavaleiros. Por quê? Um deles fala das suas buscas afetivas e o outro fala das suas buscas materiais, o que envolve o trabalho, o que envolve o financeiro. E o que nós percebemos? Cada um está indo para um lado aqui, né? Então, você já está no momento, ou vai ter que entrar no momento, né, de parar para ver essa situação na sua vida. O que está conflitando? Por que as coisas estão, né, indo em direções opostas? Por que às vezes o seu trabalho interfere no seu relacionamento? Por que o seu relacionamento interfere no seu trabalho? Por que um acaba atrapalhando o outro? Por que as coisas não estão fluindo na mesma direção? Tá? E aí vem a papisa, que é uma força espiritual que vai te ajudar a compreender melhor isso para administrar melhor essas energias na sua vida, tá? Então, o tarô mostra esse cuidado que você vai precisar tomar ou já está precisando tomar, tá? Não crie forças de oposição na sua vida, né? Do tipo, no amor eu quero ir para cá e com a vida material eu quero ir para lá. Aí vai complicar, né? É importante fazer as coisas de uma forma onde tudo possa ir na mesma direção. Como fazer isso? O seu espiritual vai te mostrar. É a papisa que fala aqui de toda a sua força intuitiva para as percepções que você anda precisando ter e terá, tá? Então, para isso, o que você precisa? Ter mais dos seus momentos de recolhimento, saber se silenciar, porque é assim que você vai conectar a sua voz interior, a sua sabedoria que está aqui nesse arcano e que você está precisando, tá? Então, o tarô indica essa importância também do espiritual na sua vida como busca que você precisa ter, tá? E entenda que muitas vezes é um espiritual mal resolvido que acaba criando contradições também na sua vida, onde parece que uma coisa vai para um lado, outra vai para o outro, você fica às vezes num cabo de guerra, né? E não consegue fluir. Porque você está precisando uma hora ir para lá, depois ir para cá e não dá, né? As coisas têm que ir numa direção só, certo? Então, tenha essa percepção. A papisa, como um arcano maior aqui associado à questão da lua, ela traz também uma informação, tá? Que ela é necessária. Porque a lua, ela aponta para o nosso emocional, a associação astrológica, né? A lua que está aqui no arcano 2, que de que lado está aqui? O símbolo da lua, bem aqui mesmo, certo? Acho que dá para você ver aí. A lua, astrologicamente, pelo tarô, vai falar o quê? Das nossas emoções, de família e das coisas do passado, tá? Então, de novo, essas coisas do passado aqui, né, com o tarô levantando a bola em relação a isso. E essa contradição entre trabalho e amor, carreira e relacionamento, tá? Então, para muita gente, né, foi esse tipo de coisa que aconteceu e o tarô vai dar aqui a chance para você entender melhor o porquê dessas coisas e resolver esse tipo de assunto aqui na sua vida, para que tudo tenha um alinhamento melhor, tá? Então, assim, saiba ter os seus momentos, né, de meditar um pouquinho, de se recolher, saber silenciar, consultar a sua própria sabedoria, não ficar pedindo opiniões, tá?
A papisa dá esse poder para você e vai te ajudar a entender o que você precisa entender para que você não crie essa situação na sua vida, tá? De cada coisa ir para uma direção diferente, você se perder e às vezes uma questão atrapalhar a outra nos seus caminhos. E para a gente ter a conclusão aqui para você, olha só, vem o Papa com o As de Copas, certo? Isso já fala aqui de uma comunhão muito forte sua com a espiritualidade, tá? Então, essa conexão que é importante sua, você vai conseguir. Então, se você nesse momento sente que é a pessoa que não consegue ter uma conexão espiritual, que não consegue compreender as suas intuições, não consegue acolher sinais que a espiritualidade te dá, ou se você está buscando um caminho espiritual e não encontra, tá? O tarot está mostrando aqui você conseguindo viver essa condição. O As de Copas, né, que até está na nossa mesa aqui, ó, diga-se de passagem, temos o próprio As de Copas na mesa, ele mostra a comunhão, a sua comunhão exatamente com o seu espiritual, na energia do Papa, tá? Então, o tarot está mostrando você se tornar uma pessoa mais fortalecida espiritualmente. E isso acontece como? Ah, então é porque, né, agora alguém vem, põe a mão na sua cabeça e te abençoa. Não, é pela sua busca, tá? É você buscando se tornar alguém melhor, é você tentando encontrar o seu lugar espiritualmente. Às vezes é uma religião para seguir, é um lugar para frequentar, é um círculo, sei lá, uma ordem da qual você passa a fazer parte, um estudo que você se propõe a seguir, né, com continuidade, e isso vai fazendo com que você consiga ter mais autoconhecimento, trabalhar melhor a sua energia, e isso te deixando uma pessoa muito mais pronta para viver tudo o que você pode viver, tá? Essa é uma questão. Outra questão que está também aqui nessa conexão de cartas do tarô é a situação aqui desse passado que você tem para resgatar, onde ficaram mágoas com bons sentimentos aqui. Lembra que nós falamos de muito das experiências do passado sendo ressignificadas? Você vai conseguir fazer isso? Então trabalhar todos esses maus sentimentos lá para que o amor prevaleça, tá? E por que o tarot está dando essa condição para você viver? Porque é espiritual isso daqui, na energia do Papa, tá? Então, poxa, aquele relacionamento amoroso que não deu certo, e não sei por que não deu certo, porque era uma ligação muito forte com a pessoa e era mesmo, tá? Então o tarot está mostrando, é um tipo de vínculo espiritual, teve uma interferência, como nós vimos, certo? Então às vezes foi gente que meteu a colher, uma besteira, uma energia que atravessou, sabe? E aí a vida tem os seus mecanismos, né? Para que a gente consiga viver aquilo que é nosso. É o ditado popular, né? O que é nosso, ninguém tira. Então é exatamente isso. O tarot está dando aqui a oportunidade para você, tá? Se for a relação familiar, se for uma amizade que se rompeu, que se quebrou, né? Sei lá, apunhalado, alguma coisa assim. Então, né? Por que tinha também aquele laço tão forte com aquela pessoa? Espiritual. E a gente está vendo essa relação melhorar aqui. Os bons sentimentos prevalecendo, tá? Então, nós vemos o porquê, tá? Para muitos de vocês participando aqui, nessa opção 1 com esse cristal azul, o tarot está mostrando, saiba, a vida está meio enroscada porque tem nós aí na linha do tempo, para você que precisam ser desfeitos. E a vida vai dar essa chance e aí a coisa vai desenrolar. Um cavaleiro de espadas está aqui mostrando velocidade nesses fatos para você. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Os 4 cavaleiros estiveram na sua leitura. Nós tínhamos aqui o de paus, depois veio copas e ouros, como eu te falei, daquele cuidado, né? Às vezes o emocional indo para um lado, o material indo para o outro, e tudo tem que fluir na mesma direção. A papisa, a sua intuição é que vai te ajudar a organizar isso, tá? Então, agora vem o cavaleiro de espadas, mostrando que tudo isso acontece muito rápido, certo? E também para você ter a coragem de viver esses fatos que se apresentam. Nem sempre a gente lidar com as experiências do passado é uma coisa muito fácil, tá?
mas o tarot mostrou ser muito importante aqui para melhorar os seus caminhos, as suas experiências, e para muita gente realmente isso significa reencontrar a felicidade, principalmente para você que tentou viver um relacionamento íntimo, né? Você se apaixonou por alguém, não deu certo e tal, e você não esqueceu esse alguém, então você está com a oportunidade aqui de saber que não é um sentimento em vão e você viajando na maionese, né? Porque tem algo mais aí, realmente, e a vida vai dar esse espaço, né, para que essa experiência seja vivida, tá? Outro fato para o qual eu quero chamar a sua atenção, tá? Nós tivemos aqui a papisa e o papa, com o tarô mostrando aí uma energia muito grande de compatibilidade entre alguém e quem você possa estar pensando agora, tá? Um outro fato para o qual eu chamo a atenção, retomando para você a energia desses dois cavaleiros, o de ouros e o de copas, que surgiram na mesa caminhando em direções opostas. Qual é um outro cuidado que você tem que tomar aqui nas suas escolhas, principalmente profissionais e financeiras? Elas precisam ser feitas, tá? De uma forma onde você não pense só em resultados, tá? Porque se você for olhar só para quanto você vai ganhar, enfim, só pensar no dinheiro para fazer as suas escolhas, com que você vai trabalhar, e no fundo, se a sua emoção te leva para um outro lado e aqui você vai perseguir só um salário bom, o seu coração não vai estar aqui com você no seu dia a dia, não vai dar certo essa experiência. Então, essa é uma situação que você vai ter que resolver. Poxa, então aqui eu ganho mais, só que eu não curto, não me vejo fazendo isso. Se eu for pegar é só pelo salário, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. O outro lugar, você vai ganhar menos, mas você curte, você tá afim, sabe? A coisa te chama, combina, vai ali, tá bom? É o que o tarot mostra para você, já também para você se preparar, porque isso daqui tem muito a ver com o dilema no qual você pode cair, tá? Às vezes proposta que chega, né? O que às vezes é muito atrativo financeiramente, mas aí você olha para o seu momento e, poxa, sei lá, não estava pensando nisso, não tô afim, eu gosto do que eu faço, e às vezes você vai pela grana aí, né? Então, não cai nessa, tá? O tarot já está dando para você essa condição, para você abrir os olhos e não entrar nas ciladas, né? Às vezes da ganância, tá? Ambição, sim, isso é importante. Ganância é outra história, aí a gente tem que sair fora dela, né? Porque senão é uma energia que te suga e tira de você o que há de mais valor, que é a sua essência, que é você viver o que te faz bem, né? E não em função de coisas perecíveis, tá? E aí, fechando, realmente, esse Cavaleiro de Espadas mostra as coisas, todas essas coisas aqui acontecendo rapidamente, tá? Fazendo valer exatamente o que é o nosso título aqui, o nosso tema da leitura para você. Você irá viver isso em breve, tá? Então, se prepara, né? Porque são essas circunstâncias aí já pelos seus caminhos, tá legal? Para a gente fechar esse trabalho feito para você na opção 1, abre baú. Que negócio é esse? Aqui, ó. Ó o baúzinho aqui. De onde vai sair a mensagem, ele tá querendo abrir não, mas abriu. Vai sair uma mensagem daqui também para coroar o nosso trabalho, gerando mais um pensamento para a sua vida, tá? A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação. Aproveite as oportunidades para colher melhores frutos, tá? Então, separar, né, harmonia de estagnação, acomodação, né, zona de conforto. Às vezes a gente fala, não, tá bom assim, nada, tá parado, né, tá acontecendo nada. Então, diferenciar isso. O que o tarô não, o que esse cartãozinho quer te mostrar com essa frase? Que tem chances aí pelo caminho, né? Possibilidades de você viver e às vezes, né? O que eu falei, às vezes está legal para você no trabalho. Aí vem uma proposta financeira maior. Você não quer, você não curte, mas às vezes é o dinheiro para o que você olha e você faz uma troca que não é legal. Tanto como pode ser o contrário. Às vezes você está numa situação de você está ganhando muito bem, mas não está aguentando mais. E vem uma chance onde você vai ganhar menos, mas vai fazer o que você gosta, tá? Então, perceba, né? Se essa troca não vai acabar sendo interessante, não vai te favorecer porque vai trazer um bem-estar,
pode mexer um pouco no seu padrão de vida, mas vai te trazer uma melhoria emocional importante, te ajudando a ser mais quem você precisa ser. E às vezes a zona de conforto do financeiro, né, ela é muito perigosa. Porque a gente fala, não, aqui eu estou ganhando tanto, aqui eu posso comprar o que eu quero, mas você está feliz com o que você está fazendo? Às vezes não. Né? Você quer fazer outra coisa e vem a chance de fazer. E agora? Aí é onde vem esse cavaleiro aqui, ó, pedindo para você, enfrente as circunstâncias, tenha coragem para você ser feliz também, porque a vida também vai te dar chance para isso, tá? Então essa foi a leitura aqui para você na opção 1. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa aí um comentário se você tiver algo a dizer, quiser registrar a sua impressão, né, do que foi essa leitura. Na descrição do vídeo tem o link com o meu curso de tarô, se você deseja conhecer, quer entrar para a turma que está aprendendo tarô comigo. Então tá aí a sua chance, né? Se quiser ter o tarô como a sua ferramenta de aconselhamento, se quiser trabalhar com isso, o curso tem acesso vitalício, completo de tarô, beleza? Então é com você e agora vamos recolher aqui para a gente trabalhar a segunda opção. Aquela água que é sempre importante, fundamental. E agora a gente começa a trabalhar, então, a opção 2, tá? Tá aqui o vermelho. O vermelho tá dando um efeito aqui mais perceptível na mesa, né? Do que o azul, quando tava aqui, ele dá uma... Apesar que depende um pouco de como pega a luz aqui, olha, né? Mas o vermelho fica ali, né? Ó, então tá aqui, potente para você e vamos lá. Você irá viver isso em breve. O tarô tá na mão, antes do tarô, a sua cartinha de Ganesha. Vamos trazer a energia de prosperidade, da divindade aqui que remove os obstáculos, tá? E Ganesha vem te proporcionar inícios, certo? Carta dos inícios, então novos caminhos, novas possibilidades, chance de recomeço, dar uma arejada na vida, sabe? Às vezes é aquilo que a gente tanto precisa, né? E que é difícil aparecer. Poxa, eu só queria apertar um reset, né? E começar daqui. De repente é essa a oportunidade, tá? Que a vida pode estar te dando. Então escreve aí nos comentários, eu recebo novos inícios. Então pode ser realmente uma chance de, sabe? Recomeçar, refazer a sua vida, uma nova chance dentro do que você quer. Enfim, os caminhos que se abrem na energia de Ganesha. Então escreve aí comigo, eu recebo novos inícios e vamos para o seu tarô. Você tem aqui na primeira linha de cartas 2 arcanos de paus da realeza, um cavaleiro e o rei, e você tem o arcano maior do mundo, tá? O tarot está mostrando aqui uma coisa muito clara, você vai conseguir o que você está querendo agora. Esse resultado te pertence, tá? Então é muito importante que você mantenha a sua posição, que é o rei, tá? O rei de paus. Quem sabe das coisas nesse momento em relação ao que você quer, em relação ao seu próprio caminho, é você. E não quem esteja aí, né, te aconselhando. Sabe aquelas pessoas que ficam assim? Quem avisa amigo né? Gente querendo dar o pitaco. Aliás, ontem no Instagram, eu coloquei lá, né, um videozinho com uma cartinha do baralho espanhol, dando uma energia para o momento, falando a respeito disso, né? De a gente na vida, para saber resolver as nossas questões, aprender a procurar as pessoas certas e os lugares certos. Por quê?
Gente para dar pitaco tá cheio, de curioso tá lotado, de boas intenções o inferno tá lotado, né? Todo mundo acha que sabe o que é bom para você. Todo mundo quer te dar uma dica, um conselho. Olha, tô avisando, né? Todo mundo vem com essa. E às vezes o que você tem que fazer é se bancar na sua vontade, nas suas ideias, no seu conhecimento, porque muito disso também às vezes é gente que está vendo que você vai acertar e quer tentar te desviar do seu resultado. Muitas vezes é gente invejosa, tá? É gente que está se incomodando com o seu sucesso, com o seu brilho, é gente que não curte o que você quer fazer e simplesmente se opõe a você. Então o tarot mostra esse tipo de coisa acontecendo, tá? E o tarot mostra que você vai ter o que você quer e é do seu jeito que vai funcionar. Então no Rei de Paus, você tem que ser a pessoa que se banca nas suas ideias, nas suas ações, é do seu jeito. Quem sabe de si agora é você, não é o outro que sabe, tá? Do que é melhor para sua vida, para o seu caminho. Então, você tem que assumir isso, tá? O Cavaleiro de Paus fala aqui de você manter o seu estímulo na sua busca, de você não diminuir o ritmo das coisas, porque você vai chegar onde você deseja, onde você precisa. O mundo é o seu resultado, é a experiência de realização e plenitude que é necessária aos seus caminhos, é o fruto da sua busca, tá aqui. Então, a ideia é, Leandro, vai dar certo tal coisa? Vai. O tarot tá dando, então, o tarot começa com uma grande confirmação para você. Você que está aqui, você tem um sonho, certo? Ou você tem pelo menos uma grande vontade. Todo mundo sonha com alguma coisa, todo mundo está a fim de ter alguma coisa, de chegar a algum lugar. Provavelmente você veio para essa leitura com isso em mente. O que eu vou viver em breve? Será que vai dar certo o que eu quero? Será que tem boas notícias aí para mim? Então sim, tá? O tarot traz exatamente essa confirmação e mostra a importância de você manter o seu estímulo, manter o seu ritmo, sabe, em direção a essa busca e de você se bancar naquilo que você quer, certo? Porque no meio do caminho, às vezes na nossa busca para a gente se realizar no mundo, né, a gente vai encontrar opositores e a gente tem que manter o trajeto e é isso aí, não é fazer média com ninguém, tá? Quem sabe de si é você. Então, por exemplo, no amor, né? Às vezes tem aquela amiga que fica, se eu fosse você, não dava bola para esse fulano aí, porque não presta, porque não sei o quê. Só você sabe do que você sente, só você sabe o que você quer viver, né? Então você tem que seguir as suas verdades. No trabalho, não, isso aí é demais para você, hein? Olha, se eu fosse você, eu ficava onde você tá, porque você tem estabilidade, ao invés de tentar esse negócio, tá? Quem sabe de si é você, tá? Então é hora de você se manter nos seus projetos, é hora de você se bancar com aquilo que você quer e permanecer na caminhada. Não ceder aos outros, tá certo? O tarot traz essa necessidade aqui. Então o que você irá viver é a previsão junto de uma orientação e junto de um entendimento do presente também. Por quê? O tarot está mostrando que agora, então, você está no caminho certo. Por quê? Você vai chegar onde você está querendo. E para chegar, você está recebendo essa orientação. O que é importante fazer agora? Você pegou dicas aqui, né? Acabou de pegar dicas comigo do tarot. Muito bom. Tem uma outra coisa que envolve o seu caminho. Essa estrada que você está percorrendo até você chegar no seu destino. Você vai ter que vencer os seus medos, tá? E o tarot mostra você conseguindo fazer isso. Então, nós temos aqui a Rainha de Paus, o Seis de Paus e a Lua. Tá aqui para você, certo? Então, a Rainha de Paus são mais virtudes que você consegue desenvolver, que você consegue descobrir. Até porque o naipe de paus está muito relacionado à força espiritual que você tem e que vai te ajudar a vencer os seus temores, certo? Então, o tarot mostra que para você ter a conquista que você deseja ter, vai ser muito importante também você
vencer os seus medos, você enfrentar os seus medos. Então, isso será gratificante, porque é uma oportunidade sua de mais autoconhecimento e no sentido de você descobrir mais do que você pode, tá? Isso vai ser gratificante, mas se você se permite. Então, é a hora onde a vida acaba te testando também, para colocar aquele desafio, às vezes indo na sua fragilidade, para você passar por cima disso, tá? Então, tem essa força de superação para acontecer. Para ter a sua vitória, para ter a sua conquista, você também vai ter que vencer os seus medos. E às vezes pode ser o medo de uma desaprovação, tá? Totalmente relacionado ao que a gente estava olhando aqui na primeira linha de cartas, onde vem gente e fala o que acha melhor para você, o que você deveria e não sei o quê. E talvez, se você parar para pensar agora, quanto você foi nas ideias dos outros já na vida. Por quê? Você tem o medo de contrariar as pessoas, né? Às vezes você tem o medo de bater de frente, de causar uma oposição. Então você acha melhor botar panos quentes e às vezes suprimir a sua vontade só para ficar bem com o outro, para não querer desagradar o outro. Então, esse medo às vezes de uma desaprovação, de as pessoas te isolarem, acontece, né? Quando você vai se bancar, quando você identifica o que você quer viver e você segue a sua verdade e não a verdade dos outros, tem gente que te isola. E muitas vezes é numa de querer te dar uma lição, como se competisse aos outros, né? Fazer isso com a gente. Então, talvez esse seja um temor para você. E você vai ter que passar por cima disso, se bancando para chegar onde você quer, e você vai chegar. Só que em frente, tá? E o tarô já está dando para você aqui a carta da vitória, que é sua. É você, então, percebendo que vale a pena e se descobrindo mais, desenvolvendo mais virtudes aqui na energia dessa rainha de paus, tá? Também uma força de conquista. E a própria lua, dentro daquilo que muitas vezes são os enganos, as aparências, fala exatamente dessa circunstância que a gente comentou aqui na primeira linha, onde às vezes tem gente que se opõe a você e tem gente que às vezes se incomoda com o caminho que você está trilhando, com as bênçãos que você está alcançando e começa a querer te desencorajar, sabe? Então você também vai perceber que se bancando, você vai ter, por consequência, a chance de ver quem é quem próximo a você agora, tá? O que o tarot está mostrando com essa carta da lua aqui? Que você vai fazer algumas descobertas que não são muito agradáveis, onde às vezes pessoas que te pareciam ser apoiadores são opositores, tá? Então são máscaras que vão acabar caindo também aí no meio do caminho. E mais uma vez, não tema isso. É necessário e é bom para você. Então é essa hora realmente de você chamar a sua energia, o seu poder e se bancar nas suas verdades, nos seus sentimentos, nas suas vontades. Quem sabe o que é melhor para você agora é você. Então, uma outra coisa que você não pode fazer é duvidar de si. Hesitar em dar os passos que você quer dar. Tá? Ai meu Deus, mas e se eu errar, e se eu me arrepender? É melhor que seja pelas suas próprias decisões do que pelas dos outros, tá? É sempre melhor assim, né? Então, se depois alguma coisa... E para você não é o caso, por quê? O tarot colocou o arcano do mundo que mostra você se realizando, sabe? Mas vamos pensar, às vezes quando a gente quer seguir uma vontade nossa e alguma coisa não sai conforme o esperado, sempre tem, né? Aquele idiota que vem, tá vendo? Te avisei, dane-se, né? Vai avisar o Papa, vai avisar quem você quiser. Não quero aviso seu mais não, sabe? Então, é você também desenvolvendo essa postura aí. E aí você vai ver que no meio disso vai ter gente que vai ficar assim, nossa, então agora você tá assim, agora eu tô assim mesmo. Agora é nós, né? E aí, né, você vai ver que vai ter gente que vai começar a falar que você virou mala, que agora você está metida, metido, né? E não, você só parou de ser besta, né? É isso que está aqui, nesse arcano da lua. Tem gente que curte você sendo besta,
Você parou de ser, as pessoas não curtem, né? E aí é onde vem o seu dane-se aí, né? Para esse tipo de gente. Porque tem que ser você na vida, certo? Em primeiro lugar tem que ser você. Se você não se priorizar, se você não se amar, quem vai, tá? Vamos seguir no tarô. Ó, aqui a gente tem uma energia de prosperidade para você alcançar no 10 de ouros com as suas próprias mãos, no As de espadas. Então essa é uma outra coisa muito importante aqui. Porque vamos supor que os seus temores aqui mostrados na lua sejam o de você acreditar que depende de alguém para alguma coisa. Ah, mas e se eu desagradar aqui e a pessoa, né, tirar um benefício meu ou me dificultar um caminho porque é uma pessoa que tem poder sobre mim e tal? Olha, o que o tarot mostra é você conseguindo prosperar pelas suas ações. Então, isso daqui, né, de repente, o que você acha ser uma realidade pode ser uma realidade aparente, né? Você acreditar que está dependendo de alguém e não, é com você a coisa, é com você, tá? O que você tem que fazer? Seguir o seu coração, tá? Que é aqui o Rei de Copas, você sabendo da força emocional que você tem e você de repente não sabe direito disso, né? Nós falamos aqui de no meio da caminhada, nessa coisa de você se bancar e enfrentar circunstâncias, você vai se descobrir, você vai saber mais daí das suas próprias forças e o que vai ser muito interessante de você perceber é esse lado emocional, tá? De como você consegue se garantir, tá? Porque o Rei de Copas é aquele que se banca emocionalmente também. Às vezes a gente fica com medo de contrariar a pessoa e a pessoa vem numa de nos punir, de nos dar uma lição, porque avisou e não sei o quê, porque não quer, né, não quer ser contrariado e você contraria, então você merece uma lição. Vai pra lá, mano, quem merece lição? Quem me julga é Deus, você não, né? Então, às vezes isso, tá? A gente fica no medo de desagradar o outro, porque aí o outro se afasta e, meu Deus, e se afastar e parar de falar comigo, o que vai ser de mim? O que vai ser de você é a pessoa realizada. O Rei de Copas mostra você se garantindo emocionalmente e não sofrendo por dependências emocionais e precisando agradar quem quer te manipular emocionalmente, tá? Então o que a gente está percebendo aqui também é você conseguir quebrar correntes de dependência emocional, tá? Que às vezes você tem e não sabe. Esse medo de desagradar os outros, o medo de as pessoas querem te punir, de te isolarem, de virar as costas, de deixar de te apoiar. É com você o negócio, tá? Quem sabe de si é você. Então isso é muito importante, tá? O tarot mostrou aqui, você conseguindo prosperar na energia do 10 de ouros pelas suas próprias ações, no As de espadas. Então o tarot não mostrou que é importante. Olha só, essa é uma situação válida de a gente comentar aqui, porque às vezes o tarot vai mostrar assim, olha, não é momento de você bater de frente, é um momento de diplomacia, porque você pode precisar, né, das pessoas, então, né, não dá uma de valentão, de valentona, vai na boa, depois se dá um voo diferente aí, mas aqui não. Aqui o tarot mostrou que é a hora de você se bancar, de você se estimular, manter o ritmo, viver a sua busca, porque você tem um resultado aí, tá? Você vai perceber quem te apoia, quem não te apoia, você vai descobrir mais da sua força emocional. Você não está dependendo de pessoas como você talvez acredite depender. Ah, mas e o amor e não sei o que, e a pessoa isso, a pessoa aquilo. Você vai perceber também agora que se você for mais você, te acompanha quem é de verdade na vida. Tá? Nossa, Leandro, o que significa isso? Né? O que eu quero aqui é viver o amor. Você quer ser feliz no amor. E às vezes você acha que a sua felicidade está em quem te maltrata. E você vai ser feliz na hora que essa pessoa te corresponder. Você vai descobrir que o que você quer e o que você precisa é ser feliz. E isso vai acontecer com essa pessoa ou com outra, que vai te valorizar a partir de quem você é. Entendeu a diferença? Inclusive, se você assume essa postura, e falando de vida amorosa,
às vezes aquela pessoa que ela te menospreza, tá? Por quê? Porque você não se dá o valor, se você prestar atenção. Porque você fica ali, de capacho, você fica ali, no medo de desagradar, e tudo é pisar em ovos, porque a pessoa, né? E se você manifesta quem você é? Se você põe essa luz para fora, se você se banca nas suas ideias, se você vive as suas vontades e tal, opa, mudou uma energia, muda o olhar sobre você, tá? Eu não estou dizendo que com isso, necessariamente, quem você quer vai passar a te amar. Não estou dizendo isso. Mas você gera a possibilidade de uma mudança na sua energia e de uma mudança de olhar sobre você. Mas o principal para você entender é que, no fundo, o que você está perseguindo é felicidade. Não é a companhia de X ou de Y ou de Z. É quem vai te corresponder dentro dos seus anseios. E às vezes a gente se engana, achando que é tal pessoa que vai nos fazer feliz e não é essa tal pessoa. Então, muito dessas questões também você vai descobrir. E isso pode estar muito dentro aqui, ó, das máscaras que caem, de quem você acha que... de quem você acha que é traquinas e no fundo é só uma bolachinha de água e sal, sabe? Então você vai falar, opa, peraí, por que eu sofria tanto por esse negócio aí, né? Pois é, você entendeu? Então, a gente está diante dessas questões aqui, tá? É uma fase muito importante também de, em primeiro lugar, você se redescobrir e dentro disso mudar muito a sua visão sobre o que está à sua volta, sobre as pessoas que fazem parte da sua jornada agora. A gente está falando de uma mudança muito importante aqui, na energia, nos caminhos, nas suas possibilidades. E assim, a grande chavinha para isso tudo, vamos chamar assim, é você passar a se bancar agora. Fazendo valer quem você é, o que você pensa, o que você quer. É isso que vai te dar as condições que você está precisando. Tá? O que mais o tarô vai nos dar? Vai nos mostrar aqui. Você tem um rei de espadas. Um rei de espadas, ele vem reforçar muito o conceito do rei de paus, que já foi a sua primeira carta da leitura, que foi aquele momento onde eu falei, olha, quem sabe das coisas agora é você, então é você precisando viver do seu jeito e não do jeito dos outros, tá? E o rei de espadas reforça essa condição, onde você precisa ser a pessoa que segue a sua própria cabeça, tá? Porque as suas ideias, elas encontram mais espaço agora para funcionar. É você que está aqui diante das oportunidades que você não pode deixar passar. E para viver o que você tem como oportunidade tem que ser do seu jeito e não do jeito dos outros. Isso será fácil? Não. Cavaleiro de Espadas mostra que você vai ter que sim bater de frente com algumas pessoas para ser quem você quer ser, para fazer o que você quer fazer, para que seja do seu jeito. Mas é o preço, sabe? Pensa, enquanto você já andou baixando a cabeça, o quanto você aceitou, o quanto você concordou, o quanto você se reprimiu, né, para não desagradar, quanto você pisou em ovos para fazer a vontade dos fulano. Então, agora, para ser você, você vai ter que quebrar uma bolha aqui. E é essa energia de enfrentamento do Cavaleiro de Espadas, tá? Que realmente vem aqui para você na mesa e te falando, olha, toda essa condição que está se apresentando, ela não é na base da bandeira branca, não. Algumas vezes é no conflito, é no enfrentamento, certo? E é o preço, sabe? É o preço para felicidade, às vezes, né? É fácil a gente fazer valer as nossas ideias, fazer valer as nossas vontades, fazer com que os outros entendam quem nós somos e o que nós queremos? Não, não é fácil. Para muitas pessoas, o que as pessoas querem? Que você sente aí, que você fique quietinho, que você concorde com tudo. Ou seja, que você seja uma pessoa manipulável, como provavelmente você foi por muito tempo.
Aí agora você não quer ser, opa, como assim não quer ser? Que revolução é essa? Você entendeu? Então não é as pessoas que vão falar, olha, vai lá, realmente, né? Você merece. Vai. Às vezes a gente encontra com pessoas assim, mas eu vou dizer que elas não são a maioria, tá? Então você tem que realmente trabalhar o seu poder ao invés de ficar esperando esse tipo de apoio. E no seu caminho, o que, que nós vimos ali? A Lua. Então, realmente, opositores, realmente gente que vai se incomodar com você se insurgindo assim dessa maneira, sabe? É bem essa frase que eu falei. São aquelas pessoas que estão acostumadas a te ver só concordar e não levantar ideias e não vir com assuntos, e de repente você levanta ideias, vem com assuntos que é do seu jeito. As pessoas vão ficar numa assim de achar que você está querendo revolucionar e vão querer abafar. E você vai ter que ser quem? O cavaleiro de espadas que enfrenta ali, fazendo valer o que você precisa. Então o tarot mostra, né, que não é um caminho só de flores e nossa, então você vai ser a pessoa super admirada e respeitada por estar sendo quem você é. Não, vai ter gente que não vai gostar, né? E aí é decisão sua. O que você faz nessa hora? Você retrocede para de novo não desagradar fulanos? Ou agora é a hora de ser quem você é? Estará nas suas mãos, tá? Na sequência do tarô, nós temos aqui 3 arcanos maiores, hein? Que vieram agora. Você recebe aqui Temperança, Imperador e Eremita. Olha só. Então é o seguinte. Olha uma coisa que o tarô mostra. Às vezes, para a gente ter a nossa paz, a gente tem que enfrentar certas coisas, né? Para a gente ter a paz na energia da temperança, algumas vezes a gente tem que exercer o nosso poder de um imperador, fazendo valer a nossa vontade, a nossa autoridade, porque é isso que vai nos dar paz, né? Muita gente acha que a paz é a omissão, e não, né? Muita gente acha que a paz é engolir sapo, é se reprimir, é pisar em ovos, é não desagradar. Isso não é paz. Isso é uma coisa que você faz, que é você ofender a sua própria alma o tempo todo, né? É você ferir a sua própria essência o tempo todo. Então, você está de boa lá com as pessoas, mas aqui dentro está muito ruim. Porque você está passando por cima de quem você é o tempo inteiro, né? Então, o tarot está mostrando que para você viver essa circunstância de paz, você vai ter que fazer valer o seu poder, tá? Tá aqui. O que combina muito com o que a gente estava vendo, né, agora, da energia do cavaleiro de espadas ali, os enfrentamentos que às vezes acabam acontecendo e a gente tem que lidar com eles mesmo. A gente não pode ser quem recua, quem fraqueja, quem se omite. Tem hora que é assim, né? Tem hora que é assim. E você tem aqui o eremita. O eremita, ele te pede prudência também, né? Cautela, paciência. Então não é saindo na base do estourão para fazer essas coisas. Ah, agora então quer saber? Eu vou sair dando sapatada em todo mundo, porque realmente eu cansei, não vou mais ser besta, agora sou eu mesmo, agora é nós e vai todo mundo ver. Calma, né? Calma aí. É o eremita, a prudência, né? Segue a sua voz interior, mas perceba os momentos, o jeito de fazer, tá? Para você, às vezes também, minimizar impactos, né? Não é sobre você sair dando sapatada, é somente sobre você fazer valer quem você é, certo? E para isso, né? Note que esse eremita, ele é um bom modulador aqui da energia do imperador, que se vai na polaridade de sombra, o imperador, ao invés de ser um líder e mostrar o valor que ele tem para ganhar respeito, ele se torna um mandão, um tirano, um déspota, um impositor, né? Tudo é do meu jeito e todo mundo vai ter que aceitar, gostando ou não. Então não é assim também, né? Por isso que eu estou falando que esse eremita é um bom modulador aqui dessa energia do imperador, porque o que você vai fazer é só fazer valer quem você é e o que você precisa, é o seu lugar no mundo. E isso, aos poucos, vai te dar respeito. E você fazendo prevalecer a sua maneira de ser, as suas vontades, usando o seu poder, que é esse poder do imperador, é o que vai te dar
a paz real da temperança, e não a paz aparente, que é quando a gente está só minimizando conflitos, mas engolindo um monte de sapo. Você não fica em paz. Você paga um preço muito alto, né? Quando é assim. Agora, a partir do momento onde você absorve essa energia do imperador, a sua vontade, a sua autoridade, a sua presença, né? E você manifesta isso no mundo, aí você fica em paz. Porque você exterioriza o que você precisa. E o eremita, eu falei, é o modulador dessa energia do imperador para que você mostre, né, essa característica de liderança e não de tirania também, né? Senão você vai do oprimido para o opressor, que é o que muita gente faz, e isso é ruim, isso é muito ruim, tá? O sonho de muitos oprimidos é serem opressores. Perceba, né? Em vários movimentos que acontecem no mundo. Muita gente quer isso, não quer igualdade, não quer justiça, quer sair da posição de quem está pisado para começar a pisar na cabeça dos outros. Tá cheio de gente assim, não seja essa pessoa, tá? Muito bom. E agora, então, para a gente concluir aqui o seu tarô, nós temos aqui, gente, 3 de copas, os amantes ou enamorados e a força, tá? Então, o tarô está dando para você um caminho de bênçãos, com muitos motivos para você comemorar, um crescimento, sabe, de vida, melhoria emocional que você tem aqui. Por quê? Você é a pessoa mais capaz de fazer as próprias escolhas, certo? Os enamorados e o arcano da força, é essa capacidade sua de fazer escolhas certas, junto com 3 de copas que está ali. E isso coloca você num caminho de felicidade, de boas experiências. O tarô mostra você alcançando aqui muita melhoria emocional, e muito a partir dessa paz de espírito, que nós vimos nas cartas anteriores ali, onde você faz valer quem você é, na força de manifestação do mundo no imperador, e aí você fica em paz, principalmente nessa paz interna, que é importante na temperança, né? E aí nós vemos que aqui o resultado é você sabendo trabalhar melhor as suas escolhas, conhecendo mais da própria força que você tem, porque não duvide que esse será um caminho de muito autoconhecimento para você, nesse sentido, de você poder aprender mais a respeito do que você é capaz, tá? E isso sendo muito positivo. O 3 de copas, que eu gosto muito dessa imagem, aliás, nesse tarô aqui, mostra você melhorando muito na parte emocional, tendo mais motivos para comemorar, podendo viver melhor, sabe? Curtindo mais a sua experiência de vida, fluindo tanto no material quanto na parte de relacionamento, porque você está mais dentro de quem você é, né? E aí esse arcano aqui encontra mais espaço para funcionar na sua vida, que é o arcano da celebração, o que a gente consegue viver de positivo, tendo quem nós amamos junto conosco, tá? Então é isso que o tarô dá para você como caminhos aqui. Olha, gente, foi muito especial essa leitura aqui, né, no cristal vermelho, tanto que eu nem senti o tempo passar. Deixa eu ver o tempo de leitura que a gente tem. A gente está agora com 1h13 que eu li ali, né? Baguncei aqui tudo porque eu não consegui olhar devido ao reloginho onde ele fica e estava bem em cima das cartas. Aí no contraste do preto com a mesa eu consegui visualizar. E eu nem vi passar esse tempo aqui, sendo bem sincero com vocês, porque me envolvi completamente nessa mensagem, tá? E eu achei especial demais tudo que viu aqui, porque eu percebi algo que é muito importante e que eu sempre desejo, né, para as pessoas, que é você conseguir ser quem você precisa ser, para você encontrar o seu lugar, sabe? Para você fazer valer a força que você tem, você desenvolver a capacidade de acreditar em si, como nós vimos aqui, você prosperar pelas suas próprias ações. Então você não está dependendo de alguém, às vezes, como você acredita depender, sabe? Se você às vezes duvida que o seu emocional vai te segurar, vai. Teve um rei de copas aqui no caminho. O tarô mostrou você vencer os seus medos, adquirindo aí novas virtudes, tá? Então, gente,
E como nós vimos lá no início já, né? Lá na primeira linha de cartas você já teve o mundo, então você está num caminho de realizações e você não pode aqui temer e nem hesitar em viver nada do que você está querendo viver. Às vezes, como você viu, né? Cadê a carta agora aqui? Você vai ter sim que enfrentar algumas pessoas, tá? Pode ter alguma discussão pelo meio do caminho. Saiba lidar, lembra daquela parte do eremita modulando ali a energia do imperador, porque não é sobre você dar sapatada, não é sobre você querer prevalecer sobre ninguém, é simplesmente você reivindicando o seu no mundo, tá? É só isso. O que é grandioso, né? Diga-se de passagem. Então, vamos no cartãozinho aqui para coroar a sua leitura. Vamos pegar a mensagenzinha para a vida e a sua mensagem é: não hesite, não pare, aceite as mudanças que se fizerem necessárias. E para mim, aqui no meu entendimento, isso traz uma contribuição importante ao que o tarô colocou para você na mesa, porque tudo isso envolve mudanças, né? E a gente falou, né, lá no começo, você é a pessoa que sabe de si, então não diminui o ritmo, você tem uma grande confirmação, então vai dar certo. Não para, não interrompa a sua busca e olha o que está aqui, não hesite, não pare e aceite as mudanças que se fizerem necessárias. E é claro que para você poder viver do seu jeito, mudanças vão acontecer. Você vai ter que enfrentar pessoas, às vezes enfrentar o sistema, né? É sobre isso. Então, aqui a gente coroa a sua leitura de tarô, te encorajando a se manter aí na direção em que você se coloca, porque ela é gratificante para você, tá bom? Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, usa os comentários aí para deixar alguma impressão, caso você queira, né? Se essa leitura te ajudou, se te trouxe insights, se te fortaleceu. Se você não gostou também, enfim, pode escrever, certo? Os comentários são abertos aí para você que deseja manifestar a sua opinião. Claro que sempre com respeito, porque aqui durante esse tempo todo em que a leitura aconteceu, eu estou te respeitando, né? Então isso é sempre uma premissa nossa. E para quem quiser estudar tarô, tem o link do meu curso aí na descrição do vídeo, quer aprender da minha forma, do jeito como eu ensino, o método de utilização que eu desenvolvi do tarô a partir dos meus estudos, das minhas formações, tá? Então tem o curso completo com acesso vitalício aí, para você conhecer. E você pode me seguir ainda no Instagram também, que é o @lunaçãoesoterismo. Lá no Instagram, inclusive, você vai ver a postagem que está lá, agenda aberta para tarô, e na legenda tem o meu WhatsApp para você me chamar, pegar informações, marcar de repente o seu momento comigo. O atendimento que eu estou oferecendo é o de responder perguntas objetivas, tá bom? Então, se você desejar, se você precisar, me adiciona lá no Instagram, informe-se também a respeito disso. Meu WhatsApp eu não vou colocar direto aqui no YouTube, mas está lá nessa postagem do Instagram, @lunaçãoesoterismo, onde você vai ver lá agenda aberta tarô. Dá uma olhadinha na legenda dessa postagem, tem meu WhatsApp para você chamar lá. Quem está no Instagram sempre fica sabendo com mais facilidade da minha agenda, quando abre, quando fecha, quando tem vaga, quando não tem. Então, uma dica legal para você que quer um atendimento. Beleza? Então, gente, fico por aqui. Gratidão pela presença, beijos, abraços e até a próxima.